Boa noite, estamos aqui para falarmos um pouquinho, dando continuidade ao estudo do Pai Nosso. Nós falaremos hoje sobre um pequeno trecho, que é o penúltimo trecho desta oração, no qual nos propusemos a conversar, a refletir aqui na casa, que é o trecho que fala: não nos deixeis cair em tentação. Inicialmente, nós gostaríamos de trazer a vocês o conceito de tentação para que a gente possa iniciar então a nossa reflexão. Segundo o dicionário, tentação tem como conceito, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Esse então é o conceito. Então, a palavra impulso já nos traz alguma informação de que é algo feito de momento, muitas vezes sem a reflexão necessária, não é? Então, para algo censurável, ou seja, para algo que não nos faz bem ou não é recomendável para nós. Curioso, uma passagem que eu ouvi da Anete Guimarães falando sobre o conceito que o seu filho, criança, tem sobre a tentação. Foi perguntado a ele o que ele considerava como tentação e o filho dela, o filho da Anete Guimarães, disse assim: é um buraco bem fundo. Então não se entendeu qual era a razão dessa colocação dele, e ele explicou: nós não estamos sempre pedindo para não cair nela? Então, para informação da criança, algo que você não quer cair, um buraco bem fundo, e que pode nos trazer também, de certa forma, uma analogia sobre o que é a tentação. É algo que a gente realmente acaba caindo num buraco bem fundo e que não nos faz bem, não é? Então, de alguma forma, essa criança tem razão nesse conceito que usa. E tem também um conceito de Chico Xavier. Nós podemos escolher qualquer um desses três para a nossa abordagem inicial. Chico Xavier dizia que a tentação é como se a gente estivesse correndo de um cachorro muito grande, mas morrendo de vontade que ele nos alcançasse. Tentação é isso, tá bom? Esses são os conceitos iniciais. Mas para darmos sequência e também para refletirmos um pouco, nós trazemos aqui uma passagem lá do Antigo Testamento, em que nós poderemos observar a linguagem simbólica sempre que é utilizada nesses escritos, como toda a Bíblia, tem muita simbologia da história de Adão, de Eva e da serpente. Vou falar em Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17. Adão e Eva viviam no paraíso, e Deus faz uma advertência: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nessa passagem nós percebemos inicialmente que Deus não está proibindo. O que ele faz? Ele avisa, ele mostra a consequência. Então, entra muito de acordo com o que a doutrina espírita nos traz sobre o livre-arbítrio e sobre a lei de ação e reação. Nós fazemos escolhas
a todo instante. E sabemos que cada escolha que nós fazemos vem em seguida a consequência. Se é uma boa escolha, nós temos uma boa consequência. Se é uma má escolha, logo nós teremos uma má consequência também. E aí nós vemos, né, nessa mensagem do Antigo Testamento a questão do proibido. Nós temos uma atração pelo proibido. É só a gente imaginar que determinada pessoa nos apresentasse lá uma quantidade de frutas, uma variedade de frutas para nossa escolha, só que ele dissesse assim: você pode comer qualquer uma, menos a laranja. Exatamente a laranja é que nós vamos então querer comer. Mesmo que a gente até então nunca tinha gostado muito lá da laranja, mas por essa razão, a gente acaba atraído, ou seja, é a tentação do proibido. No momento em que Deus adverte o casal, Adão e Eva, já por consequência ali há a vontade de desobedecer pelo proibido que nós falamos. E aí é quando vem a serpente atraída por nossos pensamentos, nossos desejos mais ocultos e se aproveita disso. Chega sorrateira, sem fazer barulho, se arrastando, se escondendo, e quando menos se espera, a serpente fala maliciosamente para Eva: Deus disse para não comer, mas por que você tem que seguir essa regra? E aí então entra, como nós fazemos muito quando caímos em tentação, entra a justificativa. Logo em sequência, mas realmente por que eu tenho que seguir, né? Por que eu tenho que obedecer essa regra, essa lei? Vou fazer o que eu quero e pronto. Eis aí, meus irmãos, a origem do mal. Nós é que criamos a condição para que o mal entre. Ele só entra se for convidado por nós. Eva, nesse sentido simbólico, não é a mulher, mas é o nosso lado emocional. É através desse lado emocional, então, que nós deixamos o mal entrar, que nós nos deixamos levar, cair na tentação. E Adão, por sua vez, também não é o homem, mas sim o nosso lado racional. Veja que são tudo simbologias que nós aprendemos a interpretar de acordo com a doutrina espírita. E aí então acontece a queda no paraíso. O que é o paraíso? O paraíso não é um lugar circunscrito. O paraíso é viver na presença de Deus. Então, quando eu caio no paraíso, quando há queda no paraíso, é porque eu deixei de seguir as leis de Deus. Eu me afasto, então há essa queda. E o que Deus falou? Se eu comer daquela árvore, vou morrer. O que é a morte? A morte é justamente esse afastamento de Deus. E tem como a gente voltar ao paraíso? Sim, sempre tem, graças a Deus. A doutrina espírita também nos é muito clara nesse sentido. Sempre há tempo de mudança, sempre há tempo de renovação, sempre é tempo de transformação. Como que eu faço isso? Reparando o mal que eu fiz e buscando seguir a lei de Deus, buscando me aproximar novamente de Deus. Esse é o sentido da religião que nós falamos sempre, né? Religare, que é o que quer dizer fazer com que você realmente volte a se aproximar de Deus, essa religação, ok? Aceitando a vontade dele, a vontade suprema de Deus, que sempre, sempre é melhor para nós,
e buscando o equilíbrio. Nem tudo o que eu quero e posso, eu devo fazer. Nem tudo que eu quero e posso, eu devo fazer. O filósofo Mário Sérgio Cortella também tem uma frase bem interessante que diz assim: nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Fica aí como reflexão filosófica. Assim, meus irmãos, quando nós fazemos a rogativa no Pai Nosso, e não nos deixeis cair em tentação, o que precisamos fazer após isso? Exercermos a nossa vontade firmemente, para realmente não cair em tentação. Porque a tentação exatamente são predisposições que nós temos, que nós trazemos, as chamadas más tendências que nós trazemos de outras existências, trazemos, portanto, ao nascer, já está conosco, é nossa bagagem, né? Então, eu tenho que exercer a minha vontade, eu tenho que aproveitar dessa oportunidade que a doutrina nos traz de trazer esse roteiro de luz, que hoje, inclusive, completa 163 anos aqui na Terra, nos brindando com esse material que, para nós, a gente não tem nem como agradecer pela felicidade que nos traz, dessa busca da verdade. Então, a evolução se dá através justamente disso. Estamos aqui, trazendo nossas más tendências, e essas tentações, elas não são obstáculos à evolução, muito pelo contrário, elas realmente fazem com que a gente evolua, porque à medida que as questões apareçam na nossa vida, essas predisposições, as situações nos envolvam de alguma forma e que nos leve à tentação, se nós nos esforçarmos através da nossa boa vontade, realmente nós não cairemos, e aí sim aprendemos e evoluímos. Isso que nós chamamos de vulnerabilidade do encarnado. Nós, enquanto espíritos encarnados, somos mais vulneráveis às tentações. Por qual razão? Porque estamos no corpo físico. Temos aí os bens materiais que são um chamado às tentações. No livro de Chico Xavier, Rumo Certo, diz assim: todos nós, espíritos ainda em evolução resgate, somos experimentados nos temas do caminho terrestre, em cuja vivência temos caído de outras vezes. As circunstâncias que a vida nos proporciona, as situações que nós aprendemos a viver, que chegam até nós, são justamente situações que nós precisamos ser experimentados, para ver se estamos evoluindo, se temos aprendido ao longo da vida, e aí sim evoluímos enquanto espíritos. E continua: e apenas conseguiremos a vitória sobre nós mesmos quando repetirmos as operações do bem sobre o mal. Fácil, por isso, reconhecer que sem o toque da tentação, a virtude realmente não aparece. Olha só, a vitória, a luta é sobre nós mesmos. Então estamos aqui para lutarmos contra nós mesmos, contra as tendências que estão dentro de nós. Então a gente vai repetindo essas operações, tentando colocar o bem sobre o mal, até com que isso ocorra, e aí então, após a tentação, a virtude aparece. Ou seja, no momento que eu deixo de cair em tentação, que eu me esforço com a minha própria vontade, eu então deixo de cair na tentação. E aí nós trazemos mais uma vez, eu tenho repetido isso por algumas palestras já,
a questão 909, que sempre me envergonha quando eu leio a sua resposta, quando eu leio a sua resposta, né? Que perguntado assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? É possível nós, enquanto aí espíritos encarnados, vencemos as nossas más inclinações apenas e tão somente pelos nossos esforços? Eles respondem de forma que nos traz vergonha. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Veja, está dizendo que a gente precisa de um esforço muito, não é só insignificante, ele traz o muito para dar ênfase ainda maior. É um esforço muito insignificante, só que, pelo que os Espíritos falam, o que nos falta é a vontade, e quão poucos de nós fazem esforços. Então nós vemos aí que querer efetivamente é poder. Não há arrastamento irresistível se houver a vontade de resistir. Se a gente não quiser com que o cachorro grande nos alcance. Então, é a vontade de resistir. E nisso também a doutrina nos auxilia sobremaneira, quando nos traz aquilo que nós devemos fazer, um roteiro para que a gente siga, e aí então nós começamos a praticar, ou seja, começamos a tentar resistir. É isso? No Livro dos Espíritos tem duas questões sequenciais, a questão 711, que fala sobre o uso dos bens da terra, que é um direito de todos os homens. Por quê? Nós estamos aqui, então temos a necessidade de viver. Então, usar os bens terrenos é um direito nosso. Mas na 712, ele implementa dizendo o seguinte: com que fim, pois, Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Porque nós temos aí os bens materiais, gozamos desses bens materiais, e por que Deus coloca atrativos a esses bens? Ou seja, uma vontade, uma coisa que nos faz buscar esses bens materiais. E eles respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Aí tem a 712A, que diz o seguinte: qual o objetivo dessa tentação? Por que razão Deus nos traz essa tentação, de certa forma, para desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. E aí, sequencialmente, vem uma observação do mestre Allan Kardec, dizendo o seguinte: se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que ele tem, a sua indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defender. Veja a briga da emoção com razão. Ou seja, providência divina. Os bens materiais são colocados à nossa disposição porque precisamos viver, porque precisamos estar aqui, necessitamos deles. Se não houvesse nenhum atrativo, logo o homem não teria interesse em buscar esses bens materiais, não haveria atração. Então essa indiferença, como diz o texto, poderia comprometer a harmonia do universo. De que maneira? Nós somos co-criadores. Em menor ou maior grau, nós
colaboramos na criação divina. Então, se nós estivéssemos aqui indiferentes aos bens materiais, logo nós deixaríamos de exercer essa importante missão de co-criadores na criação divina. Então, ele faz com que a gente tenha um atrativo para que a gente possa buscar. Da mesma forma, a gente pode até fazer uma analogia na questão do instinto de conservação. Se nós não tivéssemos o instinto de conservação, nós não lutaríamos para nos mantermos vivos, ok? Da mesma forma, então, os bens materiais são dotados desse atrativo para fazer com que o homem procure-os, porque é salutar. Porém, a tentação faz com que a gente faça esse exercício de saber se estamos no limite do equilíbrio ou se estamos já cometendo abusos. Tudo aquilo que é em excesso nós sabemos que não nos faz bem. E aí esse trabalho, burilamento que é feito entre a emoção e a razão é que nos faz crescer. Veja que interessante a abordagem e também observarmos como a bondade divina nos auxilia em todos os sentidos. No livro Fonte Viva tem uma passagem, uma mensagem que se chama Não te afastes, que diz assim: a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Então, às vezes nós poderíamos pensar, bom, já que a tentação muitas vezes nos faz cometer alguns equívocos em nossa vida, é melhor então que eu não utilize, né? Ou seja, deixe de viver nesse mundo e comece a me afastar. Mas isso os Espíritos, e Emmanuel diz aqui para nós, a escola que nós temos aqui é essa convivência no mundo. Essa é a melhor escola que nós temos para justamente nos colocarmos à frente, né, nessa evolução. Mais uma vez nós vemos aí a sabedoria divina agindo. Diz assim: quando nos colocamos, o aprendiz é colocado, é lançado ao mar, ou seja, na vida, isso faz com que esse propósito seja um ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz, da dor em bênção. Nós conseguimos evoluir bastante quando nós deixamos de ficar no porto, né, e nos colocamos ao mar, ou seja, buscando viver e conviver no mundo, que é justamente onde nós aprendemos. Então, ele quer dizer que nós devemos sim viver no mundo, e justamente esse aprendizado que nos faz evoluir. No livro Religião dos Espíritos também fala sobre a tentação. Justamente numa reunião pública que foi feita, que era esse o propósito desse livro, né? Existiam as reuniões e depois eles discutiam a respeito de alguma questão que estava sendo estudada naquele dia, e nesse dia 12 de janeiro de 1959 eles estavam justamente estudando a questão 712, e no final da reunião veio a mensagem psicografada chamada Tentação e Remédio, que diz assim: qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que se nos enovelam os pensamentos. Então aqui ele está dando para nós, mais uma vez reforçando, né, a seguinte informação, de que
estamos aqui vivendo no presente, porém muito ainda ligados às questões do passado, né? Ou seja, essas más tendências, essas más inclinações nós trazemos para nós, porque a árvore, como ele diz, a analogia que ele faz, né? A árvore se equilibra, mas ela ainda está lá sobre suas raízes. E nós então estamos ainda aí, juntamente com as nossas raízes na sombra, e que estamos aí buscando, portanto, fazer essa transformação. Então, ele nos traz, a tentação é fundamentalmente proveniente de nós, não são as coisas exteriores, não são os objetos que nos trazem a tentação está em nós é que fazemos essa conexão. E não podemos nos esquecer, como diz nessa mesma mensagem, da atuação dos amigos, como disse no texto, amigos desenfaixados da carne, ou seja, aqueles espíritos desencarnados que, vendo-nos cair em alguma tentação, podem ampliar esse quadro, ou seja, aquilo que era algo leve, talvez de início, né? Isso gradualmente vai se ampliando e se transforma num quadro muito maior e perigoso para todos nós, que aí já entramos na questão do domínio da obsessão. Então, vem mais esse ingrediente que a doutrina espírita nos explica tão bem. Além do nosso passado, das nossas tendências, quando nós nos deixamos cair em tentação, nós temos também essa influência negativa de espíritos que querem, talvez, fazer um mal para nós, né? Então temos que observarmos sempre isso, porque se nós cedemos à tentação, é uma conexão direta, Wi-Fi, para a influenciação desses espíritos inferiores, né? Então, mais um ingrediente mais uma situação, uma circunstância que nós precisamos observar. Mas ele vem a seguir dizer assim: é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Então, nós temos a oportunidade, a vida é algo que é uma renovação permanente. Nós estamos a todo instante tendo a oportunidade de nos renovarmos. De que maneira? A sugestão dessa mensagem: cultivo da bondade incessante. Nós nos tornamos tão bons, né? Cultivamos tanto a bondade, que os espíritos que venham a nos influenciar se cansam. Então, eles deixam de nos assediar e vão-se embora. Está vendo o recado do Espírito Emmanuel para nós, né? Faça o bem de forma tão firme, tão incessante, que esses irmãozinhos que de repente se aproximaram numa determinada razão, por uma determinada tentação que nós eventualmente caímos em algum momento, mas agora a gente tem essa forma de agir e fazer com que eles se afastem de nós, ou afaste essa influenciação perniciosa. Portanto, ele diz para nós que o antídoto adequado, nós teríamos outros, poderíamos elencar vários outros aqui. Qual o antídoto mais adequado? O trabalho. O trabalho faz com que a gente anule toda situação tóxica do nosso mundo íntimo. Nós estamos aí nesse processo ainda de depuração, estamos bem no início dessa caminhada, mas quanto mais nós trabalharmos, mais nós vamos fazendo uma desintoxicação desse nosso mundo íntimo, como diz o texto. Novos tipos de sugestão passam a surgir. Por quê? No momento em que eu me predisponho a ser bondoso, a fazer a caridade,
e eu acabo tendo uma influência aí sim benfazeja para nós, dos espíritos emissários de luz, que vêm ao nosso socorro observando que nós estamos com a vontade, com o desejo de fazer o bem. Então vem novos tipos de sugestão, que vai nos arrebatar, como diz o texto, ao nevoeiro dos próprios enganos. Ao nevoeiro dos próprios enganos. Então percebam como compete a cada um de nós fazer esse exercício interior, buscando fazer o bem incessantemente, de forma a mudarmos toda essa trajetória e aí deixar para trás esse mundo de sombras em que nós vivemos até hoje, para buscarmos essa luz. Continua o texto dizendo assim: se aspiras à vitória sobre o visco da treva, que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura ou do crime, ergue no serviço à felicidade dos semelhantes o altar dos teus interesses de cada dia. Porquanto, ainda mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. É muito linda essa mensagem que nos mostra o caminho que devemos seguir. Assim como é em todas as obras, em todas as mensagens que a espiritualidade nos traz. Trabalhe, faça, sirva o seu semelhante. Então, se nós tivermos como interesse de cada dia servir a felicidade dos semelhantes, está aí o antídoto mais importante que nós temos contra as tentações. Nós nem teremos tempo sequer de pensar nessas más tendências que ainda possuímos e que vamos nos liberando. Quanto mais trabalharmos, mais nós estaremos livres e mais em direção ao Pai. Não é sem razão que a doutrina espírita tem como lema, como bandeira: fora da caridade não há salvação. É isso, meus irmãos, o recado dessa noite, e fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.